RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Embora existam pessoas que cometem o erro de separar o sexo da Bíblia, há quem se dedica a estudar e a falar sobre o amor descrito no relacionamento físico entre um homem e uma mulher que se amam profundamente. E eu estou a falar da Ana Bezerra Felício, com quem eu vou estar à conversa. A Ana é linguista formada pela Unicamp com doutorado sobre emoções na Roma Antiga. É pesquisadora, professora e ainda é autora do livro O Amor Não Está à Venda. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Ana, tu tens um currículo grande e nota-se que tu te dedicas com muita paixão pela linguagem e tu continuas também nessa conexão entre o que é antigo, mas também o que é contemporâneo. Aliás, pelo teu livro dá para ver nitidamente que tu puxas muito do antigo para os dias de hoje. Mas tudo isso teve um início. Como é que tu descobriste então que era isto que tu querias fazer, e desta forma passar o ensinamento certo, não só certo como saudável, daquilo que é só ser humano, né? É só faz parte de ser humano. Como é que foi para ti? Então, realmente eu sempre, desde que eu me lembro assim, adolescente, eu gosto muito do que é antigo, de verdade, uma paixão. Quando era na escola, era as aulas de história, era coisa assim, descobrir sociedades que não existem mais e tudo mais. E eu sempre percebi como, às vezes, essas coisas podem ser complicadas. E aí, crescendo, eu pensava assim, poxa, mas não precisa ser complicado, pode ser simples, né? E então, assim, para mim o estudo sempre foi um refúgio, sempre foi um passatempo. Eu sei que isso também às vezes pode não ser muito comum, mas para mim sentar, estudar e ficar pesquisando é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí tem um lado que é a minha paixão e o outro lado que é transmitir isso, né? Então, eu sempre pensei que isso não precisava nem ser chato ou enfadonho ou pesado. E esse trabalho de traduzir, de trazer exemplos contemporâneos, de ver que no fundo essas sociedades antigas elas eram tão diferentes, mas nem tão diferentes da gente, né? Então, aí quando chegou na hora de escolher a faculdade, minha paixão por línguas me levou para a linguística, e dentro da linguística, que tinha muitas áreas possíveis, eu fiquei nas línguas antigas. Então, fiquei dentro lá, e é um estudo que requer muitas horas, muita dedicação, mas aí depois o que a gente traz, eu acho que é bastante enriquecedor, para as pessoas descobrir a sabedoria que vem, né, lá dos antigos. E é bem verdade. Tu, por acaso, agora isto não está no roteiro, mas eu tenho que te perguntar, por acaso, tu quantas vezes é que ouves por dia? Ah, então tu falas latim. Isso acontece. Acontece mesmo. Eu já Aí sabia, eu, eu não sei porque eu é, estava com isso na minha cabeça, se ela deve aí eu falo, saber. eu não falo latim, porque latim não se fala. Eu falo sempre assim, porque latim é uma língua morta, mas eu sei latim. Exato, Aí eu falo. exato, eu sabia, não sei porque eu acho que ela ganha, como tu estás no Brasil, assim, eu acho que ela ganha R$ 1 ou R$ 2 por cada Só assim, vez que eu eu... estaria rica, eu estaria rica. Olha, antes de nós seguirmos então para as próximas perguntas, eu gostaria que tu pudesses deixar aqui, para que todos os nossos ouvintes tenham acesso a isso, todas as tuas informações, ou seja, onde é que podem acompanhar o teu trabalho, como é que podem adquirir o teu livro. Este é o momento em que tu podes divulgar tudo sobre o teu trabalho e fala inclusive um pouco sobre o teu livro. Tens agora todo o teu tempo do mundo. Então, sim, olha, né, eu nas redes sociais você pode encontrar o meu nome, Ana Bezerra Felício, e eu tenho no Instagram, no Twitter eu sou bastante ativa, o X, que é finado Twitter, né? E eu também tenho uma rede social, um Instagram exclusivo sobre o Cântico dos Cânticos, que se chama mesmo o Cântico dos Cânticos, e lá eu só falo desse assunto específico. Agora, na minha rede social eu falo dos outros estudos, de outros estudos que eu tenho. O meu livro você encontra O Amor Não Está à Venda. Você pode encontrar nos meus links das redes sociais. Você procura no Google, tem na Amazon, no Kindle, em vários agregadores. Eu vi também que tem sites europeus que vendem um e-book, né? Então é bem tranquilo de achar. E
Eu tenho um canal do YouTube que ele tá ativo, ele não tá tão ativo assim, mas lá tem muito material que eu já produzi, né? Tanto sobre o Cântico dos Cânticos, como sobre outros temas que eu gosto de falar, que é, por exemplo, o racismo, a relação de ciência e fé, já que eu segui a carreira acadêmica, né? E sou cristã, então tem aí uns materiais sobre isso. Exatamente. E agora diz-nos um pouquinho como é que tu poderias resumir o teu livro e também incentivar os nossos ouvintes a ler o teu livro, não só a comprar, mas a ficarem interessados pelo teu livro. Sim. Então, acredito que o meu livro é para aquelas pessoas que já se depararam com passagens da Bíblia que leram e não entenderam nada. Que isso é muito comum. E às vezes, assim, a gente às vezes pode ter um pouco de vergonha, porque a gente pensa que tá todo mundo entendendo e a gente não, e não é verdade. A verdade é que ninguém tá entendendo. E a verdade é que e a verdade é que a Bíblia, ela tem sim passagens que são muito complicadas pra gente. Tem coisas que são mais intuitivas, são mais próximas, a gente consegue, a partir de uma leitura e pensar uma explicação a gente entende, mas tem questões que realmente a Bíblia foi escrita em outra língua, em outra época, e tem aqueles livrinhos que eu até falo no meu livro, aqueles livros da Bíblia, igual os profetas menores, né? Naum, Sofonias, o Cântico dos Cânticos não é um profeta menor, mas entra dentro desses livros que a gente lê e não entende nada. Então, eu acho que se você já se deparou com passagens assim da Bíblia, porque apesar do livro eu falo do Cântico dos Cânticos, só que eu falo de poesia bíblica. Então tem muita, você pode ler o meu livro e entender até outras partes da Bíblia que contém poesia que para a gente é um pouco difícil de entender. E não cair no erro de mal interpretar ou até de aplicar É erradamente no dia a verdade. dia. Muito bem. Olha, normalmente, já que eu falei neste assunto, nós encontramos vários cristãos a aplicarem de formas diferentes o livro de Cantares ou o livro Cântico dos Cânticos, que é um livro poético, como tu própria já mencionaste, que foi escrito pelo rei Salomão e às vezes dentro da comunidade cristã chega até a haver uma grande discordância e pancadaria solta, né? Então, nós temos a linha de uma analogia entre Deus e Israel, depois temos outra analogia entre Cristo e a Igreja, e depois há outra, que é que eu estou mais inclinada, tenho aqui que deixar a brasa a apontar para a minha sardinha, que é o relacionamento físico saudável entre um homem e uma mulher. Então, dentro disto, nós temos a descrição de uma relação profunda, de um amor que é bem detalhado, mas que também esconde muitos simbolismos. Ou será que não tem nada a ver com o simbolismo, é apenas um amor que se demonstra fisicamente e já está? É uma ótima pergunta essa, porque realmente essa é a briga da história, né? A história do Cântico dos Cânticos é a história de uma discussão entre alguns que falavam que era uma história entre Deus e Israel, outros diziam que não, é um amor físico. Isso desde os judeus, antes dos cristãos, né? Os próprios judeus já discutiam sobre isso, e alguns rabinos, os primeiros relatos que a gente tem sobre o cântico são de rabinos repreendendo jovens que liam esses livros como se fosse uma cantada um para o outro. Então, como o livro já estava no cano, porque ele já estava no cano, os rabinos diziam: não, esse livro é santo, você não pode ler numa festa, não é assim que se lê o livro. Mas é bem interessante, porque nessa repreensão do rabino, a gente encontra uma primeira forma de como ele era lido, né? E isso nos aponta um pouco para como essa discussão é antiga e como assim? Hoje no começo, quando eu comecei a estudar e vi a interpretação do amor natural entre um homem e uma mulher, que para mim fez muito mais sentido também. Inicialmente eu fiquei muito assim, então todas aquelas outras leituras não fazem sentido e tudo mais. Hoje eu entendo essas outras leituras que elas são muito importantes, como mesmo a história da recepção do livro, porque é uma história muito antiga. E nos mostram sobre como as pessoas queriam tentar interpretar, porque esse livro estava na Bíblia, ele já estava, de alguma forma ele já está, e a pessoa fala: o que que eu vou fazer com isso? Eu acredito que nos simbolismos, né, por exemplo, a leitura que transforma o homem em Deus ou Jesus e a mulher na noiva ou na igreja, ela acaba
focando muito nas metáforas, que o livro é cheio de metáfora. Então, e aí a metáfora é sempre uma linguagem que aponta para outra coisa, então aí vai a imaginação, né? Ficam falando isso significa isso, vira um jogo de interpretações. Eu acho que a leitura poética ela é enriquecida pela metáfora, que a metáfora faz parte desse jogo da linguagem, e que ao entender sobre esse amor humano, a gente aprende sobre a natureza de Deus, né? E isso que para mim, é muito mais enriquecedor e não quer dizer que, porque aí é a nossa tendência de homem moderno de separar as coisas, porque parece que se a gente fala de amor humano, a gente não pode falar de Deus, né? E a briga desde o começo foi essa, não, se fala de amor humano, não pode falar de Deus. E hoje a gente entende, até mesmo olhando para o próprio cânon da Bíblia, que não é assim, porque Deus, ele várias vezes se refere à relação dele com o povo de Israel como um casamento. Então, Deus usa as metáforas do ser humano para falar como ele ama a gente. Ele fala que ele é como uma ursa, como uma galinha que reúne seus pintinhos. Então, esse amor de pai, que é o que é mais frequente, algumas vezes é comparado como o amor de uma mãe protetora. Então, ele fala com a gente do jeito que a gente entende. E ao mesmo tempo, essas relações que o próprio Deus estabeleceu, porque ele nos fez para o relacionamento, elas também apontam para um amor eterno, né? Então eu acredito que é muito enriquecedor a gente entender o livro desse jeito, sem ficar brigando, né? E, e eu entendo que o maior pecado dessas leituras alegóricas é acabar distorcendo o sentido do livro para onde aquela leitura quer ir. Se aquela leitura quer ir, enfim, para o noivo, por exemplo, que é Cristo. E é lógico que um noivo que é Cristo, ele é perfeito, né? Ele é perfeito, porque é Cristo. Então, a leitura ela vai ser um pouco enviesada para fazer esse noivo ser perfeito e a noiva ser uma mulher insegura e tudo mais, porque a noiva somos nós, o ser humano é imperfeito diante de Deus, né? E então eu acho que essas leituras elas acabam pecando um pouco em distorcer o que está lá no texto para seguir uma narrativa, e isso é um pecado mesmo. Exato, fora que ficou muito gravado que tu disseste que isso já não é uma discussão nova, isso é uma discussão antiga, de que rabinos repreendiam jovens para não ler isso de qualquer forma, porque era um livro santo. Aí eu fico a pensar assim, o quanto o ser humano profanou o amor humano, É. o sexo, para ser mais explícita, ao ponto de não considerá-lo santo, já que ele foi criado pelo próprio Criador. Isso faz muita É. confusão, mas E é mesmo, e a gente vive nesse mundo, né, fora do Éden, né, a nossa isso. relação com o nosso próprio corpo, ela está distorcida. A nossa relação com o sexo, com a intimidade, ela está afetada pelo pecado e pelo nosso afastamento de Deus. Então, muitas vezes, a dimensão do amor íntimo do sexo, ela foi só vista como dominada pelo pecado e pela vida longe de Deus, enquanto o cântico ele vem resgatar que isso foi algo que Deus criou, né? Exatamente. E agora, algo muito bonito acerca do teu trabalho é que tu demonstras então a Bíblia, pela Bíblia, aliás, a forma saudável. E eu sei que eu estou a repetir muito esta palavra, mas lá está, por causa dessa profanação que o ser humano fez, causada pelo pecado que entrou no mundo, os maiores crimes que nós vemos aí soltos normalmente têm a ver então com crimes sexuais. E a verdade é essa, pela forma como o ser humano profanou isso e a forma não saudável como começou a usar o sexo. Então é um relacionamento entre um homem e uma mulher em que nada se equipara ao controlo, não se equipara à subjugação, à violência, ao domínio, ao abuso. Então, quanto à análise, e tu fazes uma análise não só teológica, é bom apontar isso, porque senão depois também há pessoas que ficam muito zangadas que a gente só envolve Deus na situação, mas tu fazes uma análise linguística em que se pode ver que o amor que se demonstra fisicamente não é uma moeda de troca, e tu chegaste até mesmo a pôr isso em alguns dos teus posts no Instagram, para se receber o mínimo de afeto. Tu crês que tanto cristãos quanto não cristãos ainda estão muito perdidos no que de facto o sexo significa e como pode ser desfrutado? Com certeza, né? Porque uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava fazendo meus estudos
era como constantemente esse amor entre os amantes do livro, né? Ele era muito contrastado com o poder econômico ou com o poder social, né? De várias formas. É, enquanto muitas vezes a mulher é comparada, e o próprio homem, a materiais nobres, como no sentido de elogiar, né? Isso era muito comum nessa poesia antiga de amor, porque é como se fosse eles, assim, não eram um rei e uma rainha, mas eles se colocam como um rei e uma rainha, isso era comum. Até a gente tem cantos de poesias árabes, de casamento, né? Em que tem essa comparação. Se vem para o tema real, porque é como se fosse o amor nos leva para essa dimensão. Então tem esse lado, que é uma exaltação. O amor é tão importante que é exaltado desse jeito. O outro lado é como muitas vezes é contrastado esse amor, né? Eu gosto muito de uma passagem que tá na voz da mulher no livro, em que ela fala assim: o amor, Salomão tem vinhas, né? 1.000 vinhas de ouro. Ele arrenda ela para os seus lavradores. É bem no último capítulo isso. E dá a cada um dos lavradores 200 moedas de prata e para eles trabalharem na vinha. Aí ela fala assim: da minha vinha, porém, cuido eu, né? E é uma passagem assim, o cântico tem assim, são mini poemas, né? Hoje que a gente sabe que são uma coleção, o cântico é uma coleção de poemas, então é como se fosse um mini poema ali no meio, na voz da mulher. Ela está contrastando, ela fala, ela como se estivesse dizendo pra gente, Salomão é muito rico. E todos nós sabemos, a Bíblia toda mostra como Salomão é o rei mais rico de todos. Só que ele tem essas vinhas que elas custam muito mais do que o normal, porque nenhuma vinha custa 1.000 moedas de prata, nenhum lavrador ganhava 200 moedas de prata para cuidar de uma vinha. Então, ela está colocando valores exorbitantes. E aí, ela contrasta essa opulência, essa riqueza de Salomão com a vinha dela, e essa vinha pode ser uma metáfora mesmo para o corpo da mulher e para a sexualidade dela. Ela fala: da minha vinha, porém, cuido eu. É como se ela estivesse dizendo: Salomão poderia me oferecer 1.000 moedas de prata, porque ele oferece muito para comprar as vinhas dele. E a gente sabe que na história que está relatada na Bíblia, Salomão mesmo teve mesmo 1.000 vinhas. Ele teve 1.000 mulheres, 700 concubinas. E então ele comprou mesmo mulheres. Só que ela está dizendo, só que a minha vinha ela não está à venda. Você pode oferecer valores exorbitantes. Então esse é um exemplo prático no livro de como o amor é contrastado com o dinheiro. E hoje em dia enquanto naquela época acontecia aquilo que a gente viu com Salomão, que as mulheres eram dadas e vendidas, não que isso não aconteça hoje, né? Porque isso acontece, existe o tráfico sexual hoje ainda. Mas hoje, de outras formas, o amor continua estando relacionado ao dinheiro. Eu até quero trazer aqui uma coisa que aconteceu recentemente, está se falando no Brasil todo sobre esse influencer, o Felca, que falou da adultização das crianças, de como. E eu achei muito legal, porque no vídeo dele ele sempre fala, ele mistura a ganância dos pais, que são gananciosos e sem escrúpulos, e eu não sei nem o que dizer, né? Com, infelizmente, a exploração dessas crianças, às vezes de uma maneira que não por exemplo, que não é sexualizada. Então, esses mini influencers, só que mesmo assim eles são explorados, porque às vezes você vê que a criança tinha jornadas de trabalho como um adulto e tudo mais para ser um influencer, né? Então, isso é uma exploração. E isso, infelizmente, olha como a gente continua distorcendo aquilo que é um amor, porque um pai e uma mãe deveria amar e cuidar. E aí a ganância entra no meio e o amor é quebrado. E isso de vários jeitos, de jeitos terríveis, como essa exploração das crianças, até sexualmente. E hoje em dia, mesmo as pessoas, elas têm mais liberdade sobre o próprio corpo e sobre a própria sexualidade do que antigamente. Mas parece que ainda assim a gente usa o nosso corpo como moeda de troca. Na nossa cultura, o corpo é uma moeda de troca. Então a gente tem um culto ao corpo, pessoas que nunca mais querem envelhecer, e enfim. Isso daria para aplicar para tantas áreas de como a gente distorce o amor legítimo que Deus nos deu, pelo nosso próprio corpo e pelo corpo do outro. Mas aí a gente explora de várias formas, seja quando, às vezes, numa situação terrível,
é um adulto explorando uma criança, ou em outras situações de abusos diferentes, ou às vezes quando para ganhar dinheiro só falar daquele, como é que é o nome? Eu esqueci o nome, mas essas mulheres, né, que ficam muito famosas nessas plataformas de streaming de conteúdo íntimo. Ah, tipo é, OnlyFans e coisas assim do isso, género. isso mesmo, OnlyFans, né? sim. OnlyFans. Isso uma vez eu vi com uma coisa terrível, porque tem algumas que ficam muito famosas e ricas. E aí, Uhum, o sexo e o dinheiro está totalmente relacionado, só que isso cria a ilusão de muitas mulheres que entram para fazer esse conteúdo e só são exploradas e nunca ficam famosas, porque assim, né? A criação de conteúdo ela depende de muitos fatores, não é só você começar a criar que dá certo. uhum, E então cria um efeito de pirâmide mesmo, de muitas meninas precisando, e tem tantas questões aí, ou pensando, isso vai ser melhor, vai ser mais fácil, fico na minha casa, não sei, são várias as motivações. uhum. E acabam usando aquilo que elas têm, que teria que ser para elas, para quem elas amam, né? Exato. E assim, transformando realmente numa relação de poder e dinheiro e dominação. E o cântico, ele traz uma mensagem contracultural. Na antiguidade, que as mulheres eram dadas e vendidas, e hoje em dia, na maioria das vezes na nossa sociedade, ninguém vai, aparentemente, as pessoas não vão decidir com quem a gente vai casar, só que a gente continua relacionando o sexo a uma relação de poder, né? Uhum, Quem mais pode, tem mais. exato. E Deus, ele designou algo diferente, né, para uma coisa tão preciosa como o sexo, como o nosso próprio corpo, né? Exatamente, até para ele não ser roubado. Não é É, só, ou seja, que a partir daí a inocência não seja roubada, alegria e tudo mais. Não, e até mesmo a dignidade da pessoa não seja entendi. roubada. Outra coisa que tu não deixas fora da equação quando tu falas sobre o assunto é que o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, tem não apenas declarações, mas sons. Sons, o tom Uhum. da fala, sabores, tem toques. Então, Deus deu este presente à humanidade ao criar o sexo, porque é uma das formas mais íntimas e também mais completas em que um homem e uma mulher se encontram. Então, a pergunta que eu agora te faço é: por que é que tu acreditas que ainda existe quem tenha medo de falar abertamente sobre o assunto ou até de educar os seus filhos para que entendam o tempo certo e o momento Uhum. certo de desfrutar do sexo? Exato. No cântico tem um refrão que é muito bonito que fala, né? Não desperte o amor enquanto ele dorme. E esse amor, às vezes, depende da tradução, colocam como amado, como se fosse para não despertar o homem, mas parece muito mais. Em outras traduções fala o amor, como mesmo o ato de amar, né? Mesmo. E é um alerta, né? Porque o cântico, em geral, ele está em tom de celebração e alegria, porque é isso que o sexo traz numa intimidade verdadeira. Em alguns momentos traz esse alerta. Aí você pensa, nossa, por que que num livro de alegria, de celebração, de festa, de repente tem esse alerta? Não desperte o amor enquanto ele dorme. Porque o Cântico ele nos mostra exatamente essa dimensão perigosa do amor. Que ele é muito lindo, ele é maravilhoso, ele é para ser desfrutado em intimidade entre um homem e uma mulher, como é, todos esses sentidos que nosso corpo foi feito, mas quando ele é despertado da forma errada, da maneira errada, na época errada, de uma maneira, às vezes, um abuso, uma coisa assim, aí ele traz muitos sofrimentos, né? E o cântico, como eu gosto muito de falar que a Bíblia é realista, né? Como a Bíblia é muito realista e não nos traz ali uma fantasia, ela mostra que sim, o amor é maravilhoso, mas ele traz seus perigos quando não é tratado com cuidado. E a gente ainda tem muito problema em falar sobre isso. Eu acredito que vem muito dessa desconexão que nós temos com o nosso próprio corpo. Então, muitas vezes, quando é, a nossa cultura, quando a gente cresce, a gente passa por situações, e essa é uma parte íntima da vida, que se a pessoa conseguir, ela parece que mantém essa parte escondida para sempre e nunca fala disso com ninguém. E nessa parte que é íntima, ela é íntima, mas ela não precisa ser, tipo, como eu posso dizer, um segredo. E eu acho que na nossa cultura a gente trata assim como um segredo e como se fosse assim, não educa as crianças, e aí acontecem várias questões
para as crianças que elas não sabem sobre o próprio corpo. Mas eu acho que vem muito dessa desconexão mesmo, que eu sempre falo, né, que o homem moderno ele foi muito bom em compartimentar a vida. Então, aqui eu estou na minha vida no trabalho, aqui eu estou na minha vida aqui, assim, tudo separado. E nessa compartimentação da vida, às vezes a gente esconde a nossa intimidade de nós mesmos. Então, como que as pessoas querem, se elas não têm essa intimidade com elas mesmas, ensinar isso para alguém? E aí isso acontece dentro e fora da igreja, pessoas cristãs e não cristãs. E o que me dá a sensação é que às vezes é muito mais ensinado em tom de tipo de querer. Ai, bom, vamos lá ver se eu não sou mal compreendida. Ou seja, na tentativa de proteger para que seja ensinado ali o equilíbrio entre a santidade, mas também uma boa conexão, às vezes passam mais por ensinar a ter vergonha do próprio corpo. Ou É seja, ter vergonha verdade. do que é que acontece, da forma como ele reage a certas coisas, da forma como ele se sente atraído a outras e tudo mais, e pronto, enfim, é por isso é que às vezes nós ouvimos falar de casais que parece que a coisa não anda, exatamente porque naquela coisa, não, lá está, não consegue haver essa compreensão de que o sexo também é santo. E não muito É. vergonha como foram, se calhar, ensinados desde muito, muito novos. Olha, isto está a ser muito bom falar contigo e eu tenho pena que nós já estejamos no fim, que já estamos aqui no fim, e com muita pena minha, mas eu não posso deixar ir embora sem te fazer essa pergunta, porque tu mencionas isto. E enquanto eu estava a fazer a minha pesquisa, eu garanto que foi das coisas mais fascinantes que eu descobri e também mais bonitas que eu vi que tu produziste, porque o livro tem uma perspectiva feminina. Sim. E para muita gente que diz que a Bíblia é machista, né? O livro tem uma perspectiva feminina. E é engraçado porque é um livro que trata sobre uma intimidade entre homem e mulher. E então, embora haja então a figura masculina e tenha sido até mesmo escrita por um homem, é a perspectiva de uma mulher. E sendo a mulher, aliás, a que mais sofre, não que os homens também não sofram, mas a mulher é a que mais sofre com a objetificação do corpo, com abusos das suas mais variadas formas. De que modo é que homens e mulheres então podem aprender a partir da leitura deste livro e fazendo um estudo adequado, entender a forma como nos relacionamos com o corpo do outro também importa. A forma como nós também dignificamos o corpo do outro importa muito. Ah, Principalmente aprendendo a nos controlar a nós próprios ou então a dar espaço à outra pessoa também. O que é que tu deixas de conselho para que as pessoas não tenham medo de ler este livro e de estudar este livro? Epá, como deve ser. Porque é que não tem outra palavra para usar, é assim como tem que ser. Nossa, então, essa, você falou que ficou fascinada, mas essa foi uma coisa que também me surpreendeu muito nos meus estudos. Quanto mais eu estudava, né? Mas eu ficava chocada, eu pensava, meu, essa mulher não existe, né? Um livro tão antigo, um livro dentro da Bíblia, e essa mulher sempre trazendo aqui, nas palavras dela, nos versos, né, do livro, novidades e desafios, e ela desafia a gente, e era. Eu sempre falo que o Cântico dos Cânticos é um escândalo, desde o momento que ele foi escrito até os dias de hoje, né? Mesmo nos dias de hoje, que se tem muita mais liberdade e tudo mais, ainda assim a gente não encontra peças culturais, quer dizer, a gente encontra muitas peças culturais que continuam objetificando a mulher. E aqui é um livro que fala do amor sexual e da intimidade. é, em que tem uma protagonista feminina e não há objetificação, né? Que também, por exemplo, nas discussões dos dias de hoje, digamos, fora do mundo cristão, tem muito essa discussão sobre não objetificar e parece que não se consegue. E eu acredito que essa questão que até você falou desse respeito, né? Porque os dois têm um amor avassalador, né? Estão muito apaixonados um pelo outro. Embora esse amor sendo muito apaixonante, os dois não abusam nem do próprio corpo, nem do corpo do outro, né? E isso
tem muito que nos ensinar quando eles comparam muitas vezes o amor deles à terra, ao jardim. Por exemplo, quando fala ali do cuidado desse jardim. O jardim é uma coisa que você não consegue cuidar igual uma lavoura, tipo por atacado, assim. Você cuida de muitas. O jardim você tem que cuidar uma planta por vez. Requer muito cuidado e muitas questões. E essa é uma metáfora para o nosso corpo, porque um jardim ele não floresce se você não cuidar do jeito certo. E eu vejo que o livro ele nos mostra muito sobre como essa mulher, que no fim do livro eu até falo que ela é uma sábia, né? Porque o livro é também de sabedoria, está dentro dos livros de sabedoria da Bíblia, como ela nos ensina que há sabedoria no amor. E a maneira da sabedoria bíblica, porque a sabedoria bíblica ela sempre é muito prática, né? Basta pensar nos provérbios, que sempre traz uma situação do dia a dia e traz um ensinamento de sabedoria. Então, para trazer sabedoria sobre o amor, a Bíblia nos catapulta dentro de um romance, dentro de uma história de amor avassalador, dentro da prática, e quer nos trazer que há sabedoria e eu vejo que a gente pode ser desafiado, mas a gente não precisa ter medo, sabe? Porque aí eu acredito mesmo que tem providência divina desse livro está dentro da Bíblia e nos ensina. Para nós que somos cristãos, e eu acredito até para uma pessoa que não é cristã, não tem a nossa fé, ela pode se surpreender com um livro tão antigo e também aprender novas formas dela ver o próprio corpo dela e amar o próprio corpo dela e o do seu amado. O Entre Linhas contou com a participação especial de Ana Bezerra Felício e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.